Olá, Papi Blow! Olá, Mami Blow! Conversemos sobre o princípio da relatividade contratual, princípio do relativismo contratual ou simplesmente, relatividade. No que diz ao princípio da relatividade, os contratos são relativos. Significa que ele só tem a ver com as pessoas que estão contratando. E com mais ninguém, só obrigam essas pessoas. Daí se dizer que contrato é lei entre as partes. Nós temos até lá no Código de Processo Civil uma decorrência desse princípio que diz que coisa julgada só tem efeito ali entre as partes litigantes. Olha só, então se eu tenho aqui dois contratantes, pode ser mais, mas no meu exemplo só são dois. Eles estão fazendo legal aqui, significa que A só está envolvido nesse contrato em relação a B, B em relação a A. Tá vendo aqui? Isso leva a uma decorrência, um corolário, algo resultante que é o seguinte: nenhum contrato tem nada a ver com outro. Tá? Nenhum contrato tem a ver com outro. Significa que numa sala de aula nós temos ali, digamos, 20 pessoas. Essa pessoa aqui está pagando cheio, essa pessoa aqui tem meia bolsa, essa outra pessoa aqui tem bolsa, essa aqui é amigo do dono, não me interessa, ninguém tem nada a ver com isso. Porque cada contrato é um contrato. E um não pode ficar reclamando junto à direção: mas eu pago a mensalidade inteira, meu amigo não paga. Dane-se! Cada contrato é um contrato. É uma decorrência também do princípio da relatividade, o sigilo. Contrato só diz respeito às partes contratantes, inclusive quanto ao teor do contrato. Relativo significa dizer que não é absoluto. Mas aí temos que ter cuidado com a palavra absoluto, porque a palavra absoluto tem mais de um sentido. Já tenho até um vídeo aqui sobre isso, mas eu vou retomar esse tópico aqui. A palavra absoluto no sentido do dicionário, na semântica lá do vernáculo, do dicionário, nos diz que absoluto é aquilo que não tem exceção, é aquilo que vale de forma absolutamente equânime para todo mundo do mesmo jeito. Gente, não é isso que significa ser absoluto nesse sentido. Vamos explicar o que significa ser absoluto no sentido oposto ao relativo. Olha, no que tange a faculdade de exercício, um direito pode ser de duas espécies. Olha pra cá. Direito, enquanto faculdade de exercício, prerrogativa, quanto ao modo de agir, um direito se divide em direito absoluto e relativo. Relativo e absoluto. Nós dizemos que um direito é absoluto, tá vendo aqui? Nesse sentido de faculdade de agir, quando ele pode ser exercido, oposto erga omnes, contra todos. Um exemplo de direito absoluto é direito à propriedade. Se eu sou dono desse pincel, todos têm que respeitar essa minha propriedade. Eu tenho que respeitar a propriedade de todas as outras pessoas. Então esse tipo de direito chamado absoluto erga omnes, ele é um direito radial. Você contra todas as outras pessoas do universo. Tá vendo aqui? Tá vendo aqui? A isso nós chamamos de direito absoluto. Direitos da personalidade, direito à vida. Quem não pode matar alguém? Todos não devem matar. Então, você contra todo mundo pode exigir isso de você. Agora tem outro tipo de faculdade de agir, tem outro modo de exercer direito. É o chamado direito relativo. Olha pra cá. No direito relativo, ele é exercitável, exercível inter partes, ou seja, é só de A para B e de B para A. E ninguém tem nada a ver com isso. Um exemplo de direito relativo é, por exemplo, a fidelidade no casamento. Então o nosso código nos vai dizer lá no 1566, inciso 1, são deveres de ambos os cônjuges. Inciso 1, fidelidade recíproca. Significa que o esposo só deve fidelidade à esposa e a esposa ao esposo e a ninguém mais, e ninguém tem nada a ver com isso. Então é isso que significa chamar um direito de relativo. Vejamos algumas situações de aplicação do princípio da relatividade no Código Civil. Primeira, imagine que nós temos aqui credor e devedor dessa duplicata aqui. E esse credor aqui vai ceder o crédito, vai ceder essa duplicata
para esta pessoa aqui, ó, vai passar a duplicata para o novo credor, diz o novo código. Se esse devedor não for avisado que esta pessoa é a nova credora, então é ineficaz o negócio em relação a ele. Por quê? Porque a cessão só se deu entre esses dois aqui e ele não foi avisado. Se essa pessoa é um mandante e essa daqui é um mandatário, é um procurador, e aparece um pilantra que se diz procurador dessa pessoa, tudo que esse pilantra negociar com estranhos não vai afetar, não vai gerar nenhum efeito com esse mandante aqui. Por quê? Porque por dois motivos. Primeiro, que o que ele fizer, ele responde nome próprio, ó, relatividade aqui. E depois, porque o contrato de mandato entre o real mandante e o mandatário vai ter efeito aqui, ó, não vai gerar nenhum efeito para esse pilantra aqui. E se um bem for dado em garantia, ó, então tem um devedor, credor, e esse devedor deu esse barco em garantia aqui para esse banco, tá vendo aqui? O negócio vale entre eles. Significa que se esse devedor pilantra aqui, ó, resolver vender o barco para esta pessoa aqui, esse aqui vai comprar água, vai comprar vento. Por quê? Porque é ineficaz em relação a esse credor esta venda feita por esse devedor. Esse credor não vai ter que entregar nada. Por quê? Porque o contrato de garantia foi feito entre esses dois aqui. Não vai abranger esse estranho aqui. Pronto. Então, ao mesmo tempo que a gente pode dizer que não existe princípio absoluto, pode ter direito absoluto quanto ao exercício. É exatamente o contrário dos contratos, que não são absolutos. Só tem a ver com as partes contratantes. A isso nós chamamos de princípio da relatividade dos contratos. No próximo vídeo, conversaremos sobre o princípio da função social dos contratos. O que é isso? No próximo vídeo, é isso.